Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos. Esperar o pessoal entrar. A live de hoje eu irei falar sobre as leis universais. Mais precisamente, uma das primeiras leis universal, das 11 leis universais, eu vou falar sobre a primeira lei universal, que é a lei do pensamento. Então, eu vou esperar mais um pouquinho as pessoas chegarem. O som, a imagem está boa? Alguém que já entrou aí pode me falar se a imagem está boa, se o som está bom? Isso. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu sou Núbia Camargos, sou terapeuta holística. Eu trabalho com as mesas radiônicas, mesa arcturiana, mesa quantiônica e também trabalho com Aura Master, que são ferramentas que ajudam a trabalhar as crenças limitantes, a limpar o campo energético. E hoje eu resolvi falar sobre a lei do pensamento, porque nas minhas terapias, sempre as pessoas elas têm uma certa dificuldade, né? Eu vejo isso nas pessoas de estar co-criando os seus desejos. Muitos não conseguem manifestar aquilo que deseja, assim, não conseguem manifestar. Então, por isso eu vou estar aqui falando hoje sobre a lei do pensamento, que é uma lei muito interessante, que ajuda muito a gente expandir a mente para esses assuntos. Bom, então o pessoal está chegando, a Rosana falou que o som está ótimo, está bom. Isso aí, Rosana, obrigada. Então, pessoal, eu vou dar início à live sobre a lei do pensamento. A lei do pensamento, que é a primeira das leis universais, das 11 leis universais, ela diz basicamente que tudo começa com um simples pensamento. Porque nós vivemos num mundo mental. Tudo começa com o pensamento. Então, todas as coisas que tem neste mundo, primeiro elas começaram na mente. Elas foram projetadas, elas tiveram início na mente, para depois serem construídas, serem manifestadas aqui no plano físico. Então, o pensamento, ele é uma energia muito poderosa, que todos nós temos, né? Todos nós temos essa capacidade de estar pensando e, com o pensamento, dar início esse nosso desejo com as emoções. Então, tudo que existe nessa dimensão já foi criado na dimensão extrafísica. E a lei do pensamento, né, quando a gente estuda essa teoria da lei do pensamento, que diz que tudo já existe, né, que tudo que a gente quer já existe. Boa noite, Eliane, seja bem-vinda à minha live. Então, a lei do pensamento, ela diz, né, que tudo que a gente deseja, né, já existe, já está ao nosso alcance, né? Então, tem um livro muito interessante que se chama A Ciência para Ficar Rico, de Wallace de Walton, que ele fala sobre uma substância amorfa, uma substância pulsante e viva. Essa substância amorfa, ela permeia todos os espaços vazios. E essa substância amorfa, ela é a matéria
pela qual todas as coisas neste mundo, neste universo são feitas. É uma matéria cósmica que permeia todo o espaço. Então, o Wallace do Aldous, ele fala que quando a gente quer materializar alguma coisa, primeiro a gente tem que pensar, imaginar, criar, né, na mente o que a gente quer e depois com o sentimento enviar essa energia, porque o pensamento é uma energia de informação e que viaja por todo esse universo e ele vai para essa substância amorfa. Então, o pensamento ele vai para a substância amorfa. E essa substância amorfa, ela imprime esse pensamento. Então, a substância amorfa, ela imprime o nosso desejo e a gente está prontinho para materializar esse desejo aqui no plano físico. Mas para a gente conseguir manifestar esse desejo aqui no plano físico, a gente tem que estar em sintonia, estar alinhado com isso, com esse sentimento. Porque quando a pessoa não consegue materializar o que ela deseja, é porque ela mudou a frequência. Ou ela duvidou, ou ela pensou em outra coisa, ou ela desacreditou, né? Porque quando a gente imprime o desejo, o pensamento com o sentimento, né? O desejo com a emoção, solta esse pensamento, ele vem pra gente. Ele já existe. E se a gente acreditar e se colocar em movimento, porque a gente também está vibrando o tempo inteiro. A gente é feito também dessa substância amorfa, que nada mais é que os átomos, né? As partículas subatômicas. Então nós também somos feitos desta substância amorfa. Nós estamos imersos nela, o universo está imerso nessa substância amorfa. Essa substância amorfa, ela é a criação divina, né? Então, quando a gente já está nesse meio ali, né? E a gente emana o nosso pensamento, e esse pensamento está prontinho para a gente receber, a gente colocar em movimento. Porque a gente está em vibração o tempo inteiro. E quando a gente emerge nesse sentimento, a gente vive aquilo, respira aquilo, não tem como a gente materializar. A gente consegue sim, entende? Então, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi há uns 15, 17 anos atrás. Eu não sabia de lei de atração, eu não sabia de lei de pensamento, eu não estudava estas coisas. Então, eu lembro quando eu estava na faculdade, eu estava tentando o financiamento estudantil, o FIES. Estava sendo muito difícil e eu tinha saído do meu emprego anterior, peguei esse dinheiro e consegui pagar o primeiro semestre da faculdade. E aí eu estava desempregada e eu precisava de dinheiro para pagar a faculdade, né? Então, nesse período apareceu um anúncio que o Banco Itaú estava contratando caixas para trabalhar. E então eu enviei o meu currículo. E depois contei para os meus amigos e eles me disseram: Núbia, é muito difícil eles te chamarem, porque você estuda jornalismo. E eles preferem pessoas que trabalham em comunicação, que trabalham em administração e fazem curso de direito. É difícil. Meus amigos me falaram isso, mas eu já tinha enviado o meu currículo. Então eu já tinha enviado o meu currículo. Então, para minha surpresa, uma semana depois, eu fui contratada pelo Banco Itaú para trabalhar como caixa, né? E nesta época, eu era bem jovem, eu já havia trabalhado antes, mas assim, eu tinha medo de trabalhar com dinheiro. Foi um desafio. Então, no meu primeiro dia trabalhando nesse emprego, eu olhava para os meus colegas, né? E
e eles contavam dinheiro com muita rapidez, eles atendiam as pessoas com muita facilidade. Eu ficava olhando aquilo no meu primeiro dia, e logo que eu cheguei em casa, eu comecei a vibrar nessa mesma frequência, né? Eu comecei a me imaginar contando dinheiro rápido, trabalhando com rapidez, sendo ágil, atendendo as pessoas de uma forma satisfatória. Então eu foquei nisso, e para eu desenvolver a habilidade de contar o dinheiro rápido, eu peguei uma revista e peguei uma nota e recortei essa nota, e eu treinava contar dinheiro rápido. Então todos os dias, quando eu saía do meu trabalho, eu treinava. E eu peguei essa habilidade muito rápido, porque eu mentalizei na minha mente, no meu pensamento, que eu ia adquirir essa habilidade. E eu treinei essa habilidade. Se eu não tivesse colocado a ação, eu não só em pedir, isso não se manifestaria aqui, né? Então eu fiquei nesse trabalho por quase 10 anos. E aí eu comecei a ter um forte desejo em abrir uma empresa, de ser uma empreendedora, de ter meu próprio negócio, né? Então eu gostava do meu trabalho no banco, eu adorava, mas esse desejo, esse pensamento que não saía da minha cabeça de abrir um negócio próprio estava muito forte. Então eu ia dormir pensando, eu sonhava acordada que eu estava abrindo uma empresa de floricultura. Eu via eu imaginava cada detalhe. Então, e nos meus momentos assim de folga, eu ia visitar floriculturas, eu comprava cursos de fazer arranjos florais. Eu me envolvi nesse mundo, eu comecei a colocar energia. Então eu pensava em ser uma empreendedora, eu pensava em abrir o meu negócio, mas eu trabalhava em outra área. Mas eu pensava, e aí eu trazia para essa minha realidade coisas que me deixavam em sintonia. Eu lia sobre as plantas, eu estudava sobre elas, eu estava totalmente imersa nesse mundo de empreendedorismo, no mundo de floricultura, de flores. E aí, sem mais nem menos, o banco me mandou embora, né? E aí caiu minha ficha. Eu pensei, falei, nossa, agora vou poder ser quem eu... vou poder ser a empreendedora que eu sonhei esse tempo todo, né? Eu vou poder realizar o meu sonho. Eu fiquei muito feliz quando o banco me mandou embora, né? E aí, com 2 meses que o banco tinha me mandado embora, eu já estava com a minha loja de flores aberta em frente, uma loja no centro da cidade, em frente ao banco que eu trabalhava. E foi o momento mais feliz da minha vida, assim. Essa emoção, eu vivi ela, já tinha vivido ela antes, né? Quando no pensamento, e aquilo se manifestou. Então, naquela época eu não sabia disso. Então o pensamento ele é uma ferramenta muito poderosa que todos nós temos. Então a gente é hoje o que a gente acredita que somos, né? Se eu acredito que eu sou uma pessoa insegura, que não vou para frente, é isso que vai acontecer. Eu vou ficar cada vez mais acuada, né? Agora se eu acredito que eu sou uma pessoa que consigo realizar todos os meus desejos, que eu consigo me expressar, que eu consigo sempre me melhorar, e isso vai acontecer, porque as coisas vão fluindo na nossa vida. O universo vai trazendo sincronicidades, abrindo caminhos, né? Então, o nosso pensamento ele é muito poderoso. A Eliane fez uma pergunta: essa substância tem vida porque existimos? Ou é uma vibração separada? Então, Eliane, a substância amorfa, ela é uma substância que está entre os espaços, todos... É energia, né? Essa substância amorfa é energia, que é invisível, que está entre os planetas, que está entre nós, né? Ela é a matéria pelo qual nós somos feitos, pelo qual tudo é feito no universo, né? Então, ela é feita de energia, vibrátil, partículas subatômicas, né? O átomo, os fótons.
Então, tem um experimento, existem experimentos científicos, né, que mostram que as emoções, a emoção humana, ela é capaz de modificar o DNA. Então, se a emoção é capaz de modificar o DNA, né, ela tem também um poder muito grande, atrelado com o pensamento, de materializar. Então, a gente quando veio para esse planeta aqui, a gente veio sem nada, né? A gente não veio, não trouxe uma malinha de primeiros socorros ou de primeira viagem. Tudo que a gente precisa para se manifestar aqui já está dentro de nós, né? Nós temos o poder conosco, né? Nós já viemos dotados de tudo que a gente precisa. Só que aí a gente vai crescendo, vai adquirindo as crenças limitantes, né? Boa noite às pessoas que entraram, a Zildete, a Josivânia, a Bárbara, boa noite a todos vocês. Então, a gente tem todo o poder dentro de nós, né? Nós somos co-criadores, né? Nós criamos a nossa própria realidade. E eu sempre falo com as pessoas, né, para serem cientistas de si mesmo, fazer experiências, procurem observar os pensamentos de vocês, né? Observem como está a sua vida hoje profissional, como está a sua prosperidade, como está a sua vida afetiva, né? Porque isso é a qualidade dos seus pensamentos. Então, se você quer mudar a sua vida hoje, começa mudando a forma de pensar de si mesmo, das suas habilidades. E aí você vai, muda esse pensamento e acredita, né, nas suas emoções, acredita em si, acredita que você é capaz de co-criar sua realidade da forma que você deseja. Porque o pensamento, ele é tão poderoso que se a gente não souber, que a maioria das pessoas, a gente pensa o tempo inteiro, né? Então, quando a gente não tem consciência desse poder que temos, a gente acaba usando o pensamento como um carro, como um motorista que dirige na contramão, né? A gente deseja as coisas, mas não consegue, porque a gente está vibrando errado, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né, do pensamento. Então, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Então, mas me dizem vocês que estão assistindo a live, vocês, o que vocês acham da lei do pensamento? Vocês acreditam que o pensamento tem esse poder de estar influenciando a nossa vida, da gente ser realmente o criador da nossa existência, da nossa realidade? O que vocês acham? Eu vou, não sei se vocês conhecem o livro O Segredo, né? Ele é um livro, assim, muito interessante. Eu vou ler uma partezinha, mas antes de eu ler, a Eliane está falando assim, que acredita nesse poder. É isso mesmo, Eliane. Todos nós já temos experiências na vida, né, que a gente já criou, né, assim, coisas. Todos nós lembramos desses momentos. Então, quando eu compartilhei com vocês essas experiências que eu tive na minha vida, com o pensamento, né, as coisas começaram a fluir, mas antes disso eu tive que apanhar muito, porque na época que eu estava lá na minha floricultura, vivendo aquela emoção, vivendo todo aquele sentimento, né, que eu já havia criado na minha mente e tinha conseguido realizar, eu não tinha estudado administração, né, eu não sabia administrar uma floricultura, uma empresa, eu não sabia disso. Então, quando eu comecei a ter medo de não conseguir dinheiro para pagar o aluguel, quando eu comecei a ter medo de não entrar cliente na minha loja, o que aconteceu? Exatamente o medo que eu estava criando na mente.
não entrava cliente na minha loja, a minha loja não, eu não consegui, né, financeiramente sustentar essa loja, porque eu comecei a ter medo, né? E aí eu tive que fechar a minha loja de flores. E aí, quando eu pensei que eu poderia dar a volta por cima, isso começou a acontecer, começou a aparecer oportunidades. Eu vi o meu sonho empreendedor renascer, né? Aí eu abri uma outra loja de outra coisa, e aí o meu pensamento, e aí eu sempre percebia, né, que o pensamento, se a gente focar e der energia e viver naquilo e ficar no alinhamento, as coisas se manifestam. Então eu vou ler para vocês aqui um pedaço, uma partezinha do livro O Segredo, que ele diz assim: quando você concentra seus pensamentos em algo que quer e se mantém focado nesta coisa, você está usando a força mais poderosa do universo para invocar o que deseja. A lei da atração não registra não. Para invocar o que deseja, a lei da atração não registra não. Não registra não quer, ou qualquer outra forma de negação. Quando você se expressa de forma negativa, o que a lei da atração recebe é o seguinte: por exemplo, a pessoa pensa, eu não quero me atrasar. Daí ela coloca esse sentimento, naquele pavor ali de se atrasar, ela começa a dar foco nesse sentimento. E aí o que acontece? Aparece engarrafamento, aparece várias coisas ali para atrapalhar ela e para ela se atrasar, porque ela deu foco e energia para isso, né? A outra partezinha aqui da lei da atração, ela diz: a lei da atração é a lei da criação. A física quântica afirma que o pensamento é responsável pela criação de todo o universo. Você cria a sua realidade por meio dos seus pensamentos e da lei da atração. E cada pessoa no mundo faz o mesmo. Não é algo que funcione apenas se você tiver consciência disso, mas sim algo que sempre esteve em ação em sua vida e na vida de todas as pessoas ao longo da história. Quando você toma consciência dessa grande lei, você toma consciência do quanto é incrivelmente poderoso, de como seus pensamentos são capazes de criar a sua vida. Então, a lei da atração, que com o pensamento, né, a lei do pensamento, ela é muito forte na nossa vida, né? Nós nos preocupamos muito com tudo, né? Mas na verdade nós já temos tudo. É só uma questão de acreditar que estamos imersos nessa substância, nessa energia, que tudo comunica, né? Tudo o tempo todo está se comunicando. Então, quando a gente consegue usar essa lei a nosso favor, usar o pensamento para criar a realidade, né? Porque a vida, a gente tem que olhar a vida com leveza, olhar a vida como uma bênção, né? E não focar em dificuldade, achar que é tudo difícil, né? Quando a gente olha e começa a viver o agora, começa a expandir a nossa consciência, entender como funciona, né, as coisas à nossa volta, tudo começa a fazer sentido, né? Então, e é muito bom quando a gente tem essa confirmação de que realmente a gente consegue criar a nossa realidade, consegue criar a nossa prosperidade, a nossa abundância, nosso relacionamento, e isso, essa harmonia, né, que está com a gente, quando a gente começa a entender tudo isso, influencia as outras pessoas também, né? E hoje muitos terapeutas estão trabalhando muito com essa questão quântica, com várias terapias que despertam no ser humano, nas pessoas, esse poder que tem dentro dela, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho com a terapia Aura Master, que trabalha muito com as crenças, né? Às vezes a pessoa, ela cria ali a prosperidade na mente dela, ela cria uma vida abundante, mas ela não consegue materializar. Ela tenta, ela
se coloca em movimento, mas não acontece. Provavelmente ela tem crenças limitantes em relação ao dinheiro, em relação a ela mesma, né? Então o Aura Master, ele vai removendo ali essas crenças limitantes que ficam no inconsciente, porque o nosso inconsciente, ele registra tudo que a gente não é capaz, que o nosso olho, né, que a nossa mente consciente consegue enxergar. Então o Aura Master, ele vai limpando, né, removendo essas crenças que a gente nem sabe que existe, né, e colocando outras que vão fazer a gente pensar diferente, ter um mindset totalmente desenvolvido para atrair, para a gente ser realmente um imã, para atrair tudo que a gente quer. Então eu trabalho com essa técnica Aura Master, e também trabalho com a mesa arcturiana, que é uma mesa que faz uma limpeza energética no campo energético da pessoa, e também trabalha com a cocriação. E quando a pessoa ela consegue imaginar ali o seu desejo, ela começa a desenhar aquilo na mente, e aí ela envia esse pensamento para o universo, né, para essa substância amorfa, para essa energia cósmica, e traz o sentimento e vive aquilo, e se ela tiver o entendimento, tiver a consciência desse poder que ela tem, é uma ferramenta que ajuda muito nesse processo da pessoa se desenvolver nesse pensamento de cocriação, né? Porque o pensamento existe, mas a gente pensa o tempo todo, e muitas vezes a gente deixa a vida nos levar, a gente aceita qualquer coisa, a gente aceita qualquer trabalho. Tem pessoas que aceitam, né, qualquer trabalho, elas não conseguem se ver numa posição melhor. Então isso acontece muito com a pessoa, fica na zona de conforto, né? Então essas terapias hoje, elas ajudam muito a pessoa a acelerar esse processo de desenvolver esse poder mental, né, de cocriar, das emoções, de expandir a consciência. A Eliane está falando, o universo não entende a palavra não. É isso mesmo, Eliane. O universo, ele não entende. Se você fala, não vou conseguir fazer esse trabalho, né? Eu não vou conseguir pagar minhas contas. O que o universo vai fazer? Dar mais contas. E eu vivi isso na pele. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir depois, vão se identificar, né? Quando eu falava, eu não quero fechar minha loja, eu acabei fechando, né? Porque vinham contas e mais contas, e dívidas e mais dívidas. Foi um sufoco, mas eu consegui, né? Analisando os meus pensamentos, eu consegui me reerguer, e hoje eu ainda estudo muito os meus pensamentos. Eu estou sempre fazendo exercícios mentais, treinando a mente, porque todo mundo, por mais equilibrado que está, de vez em quando oscila, né? Então eu também oscilo, eu também às vezes surgem pensamentos negativos, e então eu estou sempre anotando esses pensamentos, estou sempre colocando outros no lugar. Então, e hoje com a internet tem muitas técnicas disponíveis que ajudam a gente a entrar nessa sintonia do pensamento, das emoções, de cocriar. Tem o Ho'oponopono, que é uma ferramenta muito boa também, que nos ajuda a limpar as crenças limitantes, né? Até no meu canal tem um podcast que eu gravei, que é uma oração, né, que ajuda a gente limpar essas memórias negativas, também perdoar os desapegos. Então é muito bom para quem quiser começar nessa jornada, né, de se autoconhecer, de estar estudando os seus próprios pensamentos, de ter mais qualidade de vida, ter mais liberdade para estar manifestando as coisas hoje na sua vida, né? É muito interessante fazer o Ho'oponopono, meditar, tirar alguns minutos por dia para estar meditando.
Também no meu canal no Instagram tem também o meu podcast lá no Cloud Sound, que tem uma meditação guiada. Quem tem dificuldade de manter a mente quieta, né, de se concentrar, faz uma meditação guiada. Começa pela meditação guiada. Então, tá lá disponível gratuitamente. Quem quiser fazer essa meditação, fazer todos os dias uns 5 minutos, 10 minutos. Depois que você já dominou essa concentração, você pode meditar sem só você e sua mente, né? Procurando entender os seus sentimentos, ouvir sua respiração e se centrar, né, em você mesmo, porque aí você vai ter clareza do que você quer. Que é muito interessante fazer essa análise, né, essa autoanálise. Porque para você estar cocriando aquilo que você deseja, você tem que ter clareza. Né? Porque se você está em dúvida, eu quero esse emprego, não, mas aquele outro ali também é interessante. E você não se decide, fica em cima do muro. Então aí vai ser um joguete do destino, né? Pode ser tanto um quanto o outro. Então façam esses testes com vocês mesmos. Sejam os próprios cientistas de si, né? Façam esses exercícios de autoanálise, de estar fazendo, estar estudando o próprio pensamento, ver o que está acontecendo ao redor de vocês. Né? Boa noite a todos que estão aí, Josivânia, boa noite, Terapias Quinta Dimensão, Edivânia. Muito obrigada por assistir a live. Então, gente, a lei do pensamento, que é essa lei universal, né, atrelada à lei da atração, ela é muito poderosa. E todos nós temos esse poder. Né? Estou tomando um pouquinho de água aqui que minha garganta secou. Então deixa eu ver se tem algum comentário. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então as terapias, né, que eu trabalho, elas ajudam muito nessa limpeza de crenças limitantes e a pessoa acaba despertando, né, a sua consciência para o seu próprio potencial. Né? E aí a gente as pessoas elas começam a ver o poder que tem dentro delas. E isso é muito gratificante, né? Quando a gente vê as pessoas se desenvolvendo, criando a sua própria realidade. Porque quando a gente ajuda uma pessoa e essa pessoa se expande, essa pessoa também ajuda outras pessoas, né? E a nossa missão aqui na Terra é essa, sempre estar ajudando o outro. E a melhor coisa é expandir a consciência, ajudar a todas as pessoas até essa expansão de consciência. A Eliane está perguntando, falar sobre a cocriação. Então, Eliane, a cocriação, nós somos cocriadores, né? Nós criamos a nossa própria realidade. Então, tudo que acontece na nossa vida hoje foram nós mesmos que nos colocamos neste patamar, né? Então, e é difícil a pessoa aceitar que ela que criou o problema que ela está, a situação que ela está. Né? Muitos se fazem de vítima, muitos preferem não pensar nisso, deixar as coisas como estão. Né? Mas quando a gente assume que nós somos co-criadores, né? Nós somos o ser humano, ele é muito poderoso, né? Nós, com tudo que a gente aprendeu, com todos os condicionamentos mentais, a gente nós acreditamos que nós não temos poder, né? Que nós somos separados
da realidade de Deus, que nós somos consciências total, que nós somos cada um por si, mas não é, né? Isso não é a verdade, né? Todos nós estamos conectados uns com os outros, né? Nós estamos conectados com a fonte suprema, com Deus, né, que é o todo, e nós somos origem divina, né? Então, se Deus é o Criador e nós somos filhos dele, nós temos esse poder de cocriar, nós cocriamos a nossa realidade, né? E isso mesmo, a Eliane está falando, nós estamos aonde nós nos colocamos, é isso mesmo. E quando a gente assume isso e coloca fé e credibilidade no poder que existe dentro de nós, e aí a gente cria uma vida melhor, né? A gente sai desse patamar de amargura, de tristeza, né? E a gente vai dar um passo à frente, dar um salto, né? Um salto quântico, né? O Einstein, ele dizia, né, que uma mente que se expande, ela nunca mais volta ao normal. Então, uma pessoa que adquire uma mente, um mindset próspero, um mindset, quando ela adquire, se expande a consciência, ela nunca mais ela fica na pobreza, nunca mais ela fica na miséria, porque a mente dela expandiu. Então, ela sabe, né, atrair as oportunidades. Então, boa noite às pessoas que estão entrando, Benina e Noelife. Boa noite a todos vocês. Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre a lei do pensamento, sobre a lei da atração? Então assim, para estar cocriando os desejos, para estar manifestando esses nossos pensamentos, nossos desejos na realidade, na nossa realidade aqui hoje, então pense naquilo que você quer. Pense em todos os detalhes, pense na textura, no som, no aroma. Usa os seus 5 sentidos para estar vivenciando, para estar criando na mente esse seu pensamento. E traz a emoção com toda a sua energia. Vive aquilo, respira aquilo, entra em sintonia com esse seu pensamento, né? Faça isso todos os dias antes de dormir. Hoje tem muitas técnicas disponíveis aí na internet, tem o quadro das visualizações. Você pode estar fazendo a visualização desse seu desejo. Você pode também escrever uma carta para você no futuro, contando detalhe por detalhe daquilo que você conseguiu, né? Porque aí quando você escreve, você está plasmando isso, você está criando isso na mente. E é isso que é importante, é criar na mente, enviar essa energia, essa informação. Essa informação vai lá para a substância, né, amorfa, para o universo, e aí ela vai imprimir o seu desejo, e aí você fica em sintonia, porque façam esses exercícios, façam vários testes, cocrie, né, assumam que são cocriadores, tenham um caderno para anotar as coisas que vocês estão conseguindo realizar aqui hoje, na nossa realidade física. E estudem e analisem a qualidade dos seus pensamentos. Hoje você está feliz na sua vida profissional? Você está feliz no seu relacionamento, na sua vida pessoal? Coloca no papel tudo o que você gostaria que fosse, né? Que te deixaria feliz, porque nós viemos para este mundo para a gente expressar da forma mais plena
porque o universo ele se expressa assim. O universo ele está o tempo todo criando estrelas, criando galáxias, ele não para. O nosso corpo também não para. Os nossos átomos estão o tempo todo vibrando, né? Nós somos energia condensada, né? Porque nós não conseguimos, o átomo o nosso átomo ele vibra, e a gente não consegue visualizar, a gente não tem essa capacidade, mas tudo está vibrando. Então quando você coloca o seu desejo, que você já criou na mente, já enviou a energia, coloca no papel, faz um quadro das visualizações e acredita que já realizou. Então, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, eu já vou estar encerrando a live. Espero que vocês tenham gostado desse assunto da lei do pensamento. Espero que possa ter contribuído em algo com vocês, né? E a Eliane está falando muito legal. Obrigada, Eliane. E é isso aí, né? Sábado que vem eu vou estar aqui com outro tema que eu vou estar falando com vocês. E é isso aí. Se vocês depois quiserem conversar comigo, pode me chamar no direct, pode entrar no meu WhatsApp, tem o link lá na bio, né? Também visitem o meu canal no YouTube, tem alguns vídeos lá, tem até uma técnica completa de Aura Master a técnica para estar eliminando, assim, reduzindo a ansiedade, né? Então tem uma técnica lá completa no meu canal no YouTube, que é Núbia Camargos, né? E também tem o meu podcast, que tem meditações guiadas e oração do Ho Oponopono, também gratuita. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido essa live e até sábado que vem com uma nova live. Muito obrigada. Tchau, pessoal.